12 de maio de 2016, um dia que já entrou para a história do Brasil, dia em que o Senado Federal, por 55 votos, afastou a presidente da República, Dilma Rousseff. E o Câmara Recebe de hoje repercute esse assunto com o cientista político Adalberto Miranda. Vai falar para a gente o que podemos esperar do nosso país daqui para frente. Professor, obrigado pela presença e pergunto, o que podemos esperar agora do novo governo Michel Temer? Quais as perspectivas para o nosso país com o afastamento consumado, praticamente irreversível, da presidente Dilma Rousseff? Alexandre, eu que agradeço o convite para estar aqui na TV Câmara, sempre um prazer estar com você e poder dialogar com a população e aprofundar um pouco os pensamentos do que ocorre no dia a dia da nossa política. Bom, o que a gente pode esperar, e é o que se espera de um novo governo interino a princípio, mas com possibilidade de se tornar efetivo, em que aspecto? Porque já na primeira fase do processo de impeachment das três, já para admitir o processo, já se conseguiu mais do que os 2/3 para o afastamento definitivo. Ou seja, o indicativo não é bom para a presidente afastada a partir de agora, Dilma Rousseff. E, por outro lado, é um indicativo de que não será tão transitório o governo do vice-presidente, agora presidente interino, Michel Temer. Tende a se tornar um governo efetivo até o final de mandato, O que se espera? Primeiro item que todos aguardam é credibilidade. Porque para um governante, ele tem o princípio de governar, mas ele precisa, para governar ele tem que ter credibilidade, que é o que careceu a esse governo que agora está afastado na figura do seu presidente, desde o final da eleição. Se a gente recordar, já havia muito questionamento a respeito disso. Bom, no que começa o governo, esse questionamento aumenta, mais desdobramento da Operação Lava Jato, mais a política econômica equivocada, enfim, foi se esfacelando pouco da credibilidade que tinha. Então, o que se espera do novo governo agora? Que ele tenha credibilidade. Junto a quem? Junto à população, junto à classe política, junto ao mercado interno, ao mercado externo, para começar a fazer as mudanças necessárias, tanto sociais, tanto políticas e principalmente econômicas para o país. Primeiro, deixar a crise que está instalada, que não vai ser uma tarefa fácil. Segundo, voltar a crescer, Então, com isso, adquirindo nova força de credibilidade perante a todos, e aí tentar o país novamente a trilhar trilhos de prosperidade, que é o que tanto desejamos. Em termos de sustentação no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, o senhor acha que o Michel Temer assume com uma base sólida para aprovar projetos e reformas aí que julgue necessárias? Olha, o bom senso diz que sim. Em que aspecto, quando eu afirmo bom senso? Quando 367 deputados votam que querem abrir um processo de impeachment e encaminham para o Senado. E aí o Senado, ou seja, mais de 2/3 da Câmara. Aí o Senado, 55 votos, afasta a presidente para agora instaurar um inquérito, produção de prova, etc. e tudo mais. Mais de 2/3 também colocam, mas há de se ter responsabilidade da classe política. Eu tiro um presidente e não dou suporte para o próximo, na linha sucessória. Ou seja, o país continua numa situação ruim e aí tende a piorar, porque agora não está o presidente eleito, está o próximo na sequência. Então, a tendência é que nós tenhamos sustentabilidade política por parte desse novo governo. Muito parecido quando o impeachment do ex-presidente Fernando Collor e assumiu o vice Itamar Franco. Houve, a grande maioria dos partidos, uma coalizão para tentar tirar o país daquela crise e melhorar a vida do Brasil como um todo e a situação brasileira. Tende a acontecer isso agora, porque os partidos e os parlamentares, deputados e senadores que votaram pelo afastamento, eles têm agora a responsabilidade de sustentar um novo governo, porque senão fica uma situação totalmente nonsense. Ou seja, esse governo não está bom, o outro não está. Então, o que está bom? Eu tenho que seguir a Constituição, as normas e a legislação pertinente brasileira, onde o vice assume em caso de vacância ou suspensão do presidente. Então, tende a ter
um apoio num primeiro momento. Por que num primeiro momento? Porque depende também das ações do presidente interino. Vai ter que mostrar trabalho. Ele vai ter que mostrar trabalho, ele vai ter que mostrar seriedade e apontar efetivamente saídas para o momento que a gente vive, tanto a crise política como principalmente a crise econômica que afeta mais diretamente a população. Então, tudo é um conjunto de fatores que tem que ser bem observado, mas a princípio tende a ter sustentação política, tanto na Câmara quanto no Senado, para desenvolver um governo minimamente eficiente. O senhor falou da crise, muita gente pensa, Dilma saiu, o PT saiu, acabou a crise. Qual é o timing disso agora? Quanto tempo para essa crise econômica, política se dissipar e o país voltar à normalidade? Olha, isso vai tempo. O que acontece no primeiro momento é um grande efeito psicológico. Olha, um governo que não tinha a confiança da população e a credibilidade dos vários atores políticos, ele saiu. Então está entrando um novo governo. Então eu tenho um momento de stand-by, que eu paro, vamos ver o que esse pessoal vai fazer. E aí depende novamente das mudanças propostas, das ações que o novo governo vai implementar. Bom, isso acontecendo, indo ao encontro da expectativa da população, da classe política, dos mercados, interno e externo, tende a brecar um pouco a questão do aprofundamento da crise, desemprego, inflação, déficit público, né? Tende isso daí a estancar. E aí a retomada para reverter isso, né? Tanto o desemprego, a inflação, o déficit e o próprio crescimento que a gente tanto almeja para a nação. Tende isso a ir acontecendo, mas não esperem que isso vai acontecer de hoje para amanhã, mesmo com todos esses fatores caminhando para isso, beneficamente. Porque a crise não se instalou de ontem para hoje, ela não vai acabar de hoje para amanhã. Eu tenho questões estruturais, eu tenho questões políticas, que isso daí vai demandar um bom tempo, né? Possivelmente o resto do mandato, tá? Mas o que é importante para todos nós é ver o indicativo que estamos caminhando para aonde desejamos, porque é uma situação difícil, você ter aquela sensação que você está patinando, andando para trás e pagando a conta. Agora, a população brasileira já deu mostras, o empresariado brasileiro, que eles não têm problema de pagar a conta, desde que eles saibam para que propósito é aquilo e que aquilo, ao final, vai ser benéfico a todos. O problema é você pagar uma conta e ver que está cada dia piorando, piorando, piorando. Isso daí que espera se reverter com um governo novo. Ou seja, a crise tende a melhorar a situação do Brasil, dissipar a crise, mas depende muito das ações do governo e efetiva produtividade e resultados disso. Sofremos aí um segundo impeachment em 30 anos, né? Tivemos em 92 o impedimento do ex-presidente Fernando Collor. Esse tipo de ruptura ou esse tipo de ação atrapalha a democracia ou, pelo contrário, é sinal de que a democracia está viva e as instituições funcionando e o país caminha? Olha, eu não classifico como ruptura. Ruptura é você quebrar o processo institucional, né? Então, eu tenho um governo eleito, eu tiro esse governo eleito como um golpe que não é o caso. O que eu tenho é as instituições. Uma democracia nova como a nossa, começamos em 85, recomeçamos mais uma vez em 85, durante todo o século XX, é cíclico, eu começo, interrompo, tal, então eu vejo como um processo contínuo, desde 1985, o fim do regime militar. Eu não encaro como ruptura, eu encaro como um processo normal, onde as instituições estão superando as crises momentâneas que o país vive, como em 92, como agora, elas estão funcionando bem, os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, funcionam, né? Tanto é que a vida do cidadão, que os direitos do cidadão eles estão garantidos. Foi isso em 92, está sendo agora, a nossa vida cotidiana, ela não é interrompida por conta disso, a linha sucessória está ocorrendo normalmente. Quando você elege alguém para um cargo majoritário, prefeito, governador, senador, que é cargo majoritário, presidente, você elege o presidente e o vice, o titular e quem ocupa eventualmente. Isso tem ocorrido. Tem ocorrido, normalmente. Então, eu vejo isso como um amadurecimento
das instituições democráticas e estão se mostrando dignas nesse sentido, né? Que a gente consegue ver exatamente, olha, é previsto que nesse caso vai acontecer isso. Acontece. Por isso que eu não falo que não é ruptura. Ruptura é quando algo, nada que conste na lei, aconteça e fique por isso. Não, eu acho que o Brasil está amadurecendo. Um outro sinal são as manifestações pacíficas do povo brasileiro de rua, não precisa esperar a eleição, mostrando que o cidadão tem direito a opinar e deve opinar, que ele não está gostando da forma que está sendo conduzido. Então, eu acho que eu vejo isso como um lado bom da democracia brasileira que está acontecendo. O senhor falou das manifestações, até que ponto elas foram importantes nesse processo do impeachment, ou mais, elas foram decisivas nesse processo? Eu acho que elas foram decisivas, porque ele é moroso o meio político. Então, o que você viu na tramitação, tanto na Câmara como no Senado, essa celeridade, respeitando prazos, efetivamente, não engavetando, não postergando decisões, é muito em função de dar resposta à manifestação da população. Então, eu acho que ela foi decisiva, né? Vamos lembrar que as manifestações de março do ano passado, que foram pujantes, elas abalaram muito o governo. Já no segundo semestre, porque diminuiu o número de manifestantes, o governo ganhou sobrevida e os trâmites também ficaram mais morosos na Câmara dos Deputados. No que elas ganham força no início de 2016, né, novamente os processos são acelerados. Por quê? Porque o político, ele tem um instinto de sobrevivência. E ele tem que atender, fora isso, que é o instinto de sobrevivência político, que aquelas pessoas que vão votar ou não nele, ele tem que ter claro as manifestações da população, o bem-estar da população, o que ela deseja efetivamente. Então, tanto é que o governo vibrava, né, quando havia uma diminuição no número, e ficava muito preocupado, efetivamente, como aumentava. Então, acho que elas foram decisivas agora, como em 92. Elas mobilizaram a classe política a agir e não ficar em compasso de espera. Então, sim, eu considero como determinantes para, como a gente pode colocar, como deflagrar efetivamente o processo. As manifestações estiveram como um gatilho, né? Nesse sentido, eu vejo que fundamentais. Se fosse depender só do Congresso, não andava. Bom, gente, estamos repercutindo aqui o afastamento, o impedimento, na verdade, a abertura do processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff, aprovado pelo Senado neste 12 de maio de 2016. Quem conversa com a gente é o cientista político Adalberto Miranda. Eu peço uma licença para o senhor, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Para combater o roubo de carros e motos, o governo do estado de São Paulo foi o primeiro a criar a Lei do Desmanche. Toda oficina de desmanche é obrigada a se credenciar no Detran. Um avançado sistema de rastreamento vai apontar a origem exata de cada peça, inibindo a compra de peças roubadas. Isso tudo vai combater o roubo de carros e motos. Conte com a Lei do Desmanche e exija peças certificadas. Isso é São Paulo contra o crime. A cada novo trabalhador com o FGTS, mais desenvolvimento para o Brasil. São quase 2 milhões de pessoas realizando o sonho da casa própria. Saneamento básico para 36 milhões de cidadãos. Energia que beneficia 13,8 milhões de lares. E mobilidade para 30 milhões de brasileiros. É você e o FGTS deixando o Brasil cada vez mais forte e avançando para um futuro melhor. Ok, gente, estamos de volta com o Câmara Recebe, hoje repercutindo com o cientista político Adalberto Miranda o afastamento da presidente Dilma Rousseff, aprovado neste 12 de maio por 55 votos pelo Senado Federal. A presidente que agora fica até 180 dias afastada até o seu julgamento em definitivo pelo Senado. Professor, o que podemos esperar em termos de reformas do governo Temer agora, corte de ministérios? Qual que é o rito? O que o senhor avalia que vão ser as primeiras decisões do novo governo? Bom, eu coloco em 3 categorias. A primeira é o anseio, a gente estava falando do papel importante da população em mostrar o descontentamento. É atender o que for possível e importante com relação a esses anseios. O segundo ponto que ele tem que atender
é a questão dos partidos políticos. Ninguém governa, está bem claro isso. Isso em qualquer lugar do mundo. O governo, ele precisa do poder legislativo. Então, ele vai ter que governar com os partidos. Não deve cometer o erro da presidente Dilma, agora afastada, que ela negociava com um grupo de deputados isoladamente. E aí tinha a falsa impressão que ela tinha uma grande base parlamentar, que se mostrou que não era verdadeira, obviamente. Uma coalizão para se governar, ela é feita com os partidos políticos. E aí implica o quê? Princípios comuns aos partidos que fazem parte da coalizão e do governante, que devem ser seguidos. Então, com isso, isso precisa ser atendido também. Por fim, atender as expectativas dos mercados, né? Então, tem que atender a expectativa da população, dos partidos políticos que eu preciso governar com eles e dos mercados. É o tripé que sustenta qualquer governo. Eu não posso ser antagônico a qualquer um deles. Bom, com relação a tudo isso, as primeiras medidas que ele vai tomar, ele tem que atender a esses três atores. Então, diminuição de ministério é acalentado pela população, pelos mercados. Por quê? Porque aumenta gasto e a eficiência é pequena. Então, a expectativa é que pelo menos 10 ministérios devam, de 9 a 10 ministérios, devam desaparecer, ser incorporados a outros, que vão poder fazer as mesmas funções. Então, isso é importante. Reformas importantes, reforma da Previdência, né? Reforma fiscal. Então, algumas reformas, reforma política, já para as próximas eleições, já se negocia o fim do Instituto da Reeleição. Teremos um mandato, possivelmente, de 5 anos, e não a reeleição. Essa tese colocada, de colocar novamente para a população a questão do parlamentarismo. E nós precisamos atualizar o presidencialismo brasileiro. O presidencialismo brasileiro, ele está anacrônico, ele está fora do seu tempo. Você vê o desgaste que nós estamos tendo para resolver essa crise. Vou dar um exemplo da questão de atualizar o presidencialismo e, consequentemente, os governos de Estado e os governos municipais. Não se deve, as democracias que adotam o presidencialismo, via de regra, o parlamentar não ocupa cargo no executivo. Porque isso implica em o parlamentar, que é membro de um poder, que é do legislativo, ser subordinado a um outro poder. E dentro da democracia eu não posso ter o executivo, o legislativo e o judiciário, ninguém é subordinado a ninguém. Mas na medida que o parlamentar participa do executivo, ele e quem assumiu o seu cargo, o suplente, passa a ser subordinado. Isso implica num fortalecimento do executivo e enfraquecimento do legislativo. E isso daí gera conflito. Então, o presidencialismo brasileiro tem que ser atualizado. A não participação deles, que gera independência para eles poderem tanto legislar como fiscalizar o executivo, fundamental. Então, é preciso, se vamos continuar com o presidencialismo, atualizar, trazer ele para o século XXI, fazer o que as democracias, tanto na Europa, né, como em outros lugares desenvolvidos do mundo, já fizeram. Então, precisa dessa releitura. A gente não pode, de tempos em tempos, passar por crise como nós estamos passando. Essa é aguda, mas nós temos crises menores que todo ano a gente passa e vê no noticiário. Nós temos que criar barreiras para isso. A primeira barreira é atualizar o sistema e as formas de representação. Então, eu tenho reformas tanto no âmbito da estrutura política, como da fiscal, como da previdenciária, uma reestruturação de todo o governo, para tentar atender, como eu disse, a população, os partidos políticos e os mercados. Esse é um bom início, porque isso vai o quê? Reforçar a credibilidade que esse governo tem as condições para tirar o Brasil da crise e retomar o caminho do investimento, crescimento. Em se confirmando aí a efetividade do Temer, 2 anos é suficiente para que restam de mandato para aprovar essas reformas? Se houver uma pactuação, uma coalizão efetiva dos partidos, de resolver efetivamente os problemas brasileiros, sim. A questão é que, quando eu falo, né, dessas mudanças todas, eu vou conflitar com interesses postos há décadas, há séculos. O problema é o conflito de interesses. Agora, se tiver a preocupação efetiva com a nação, com o país, com o Estado brasileiro, é tempo suficiente, 2 anos. Agora, o problema são os conflitos de interesse. Pois é, a pergunta que eu ia fazer. O senhor acredita que os partidos, os políticos, querem mesmo mudar alguma coisa
ou foi tudo agora discurso só para tirar a Dilma? Olha, a crise é de tal gravidade e você suspendeu o mandato de uma presidente da República, né? É de tanta responsabilidade, não é um ato qualquer. É sério, nesse sentido até que eu gostaria de falar que o Senado foi muito sóbrio. Diferente da Câmara, que parecia um circo, uma festa, como se nós tivéssemos mar de maravilhas e tudo mais, o Senado deu o tom da crise mesmo, com sobriedade. Nesse sentido, o Senado brasileiro, o Senado nos orgulha nesse sentido de ter postura, pelo menos. A postura de ter claro o tamanho do problema que nós temos. Então, isso daí o Senado demonstrou uma postura muito diferente da Câmara. Então, os senadores mostraram muito mais maturidade política e cidadã nesse sentido. Bom, então, só retirar e não apoiar as mudanças necessárias é uma responsabilidade total com esses deputados ou senadores, que a população tem que ficar atenta, porque daqui a 2 anos eles vão querer ser reconduzidos. O trabalho dele tem que ser, olha, como você contribuiu para que eu, enquanto cidadão, e o Brasil, enquanto país, nação, saísse da crise que foi colocado. Nesses 2 anos, a partir caso 2 anos, deixar bem claro, caso se confirme essa maioria que só foi dada agora, para um afastamento permanente Nós temos 2 etapas ainda, Sim. Não vamos queimar etapas, mas é o indicativo, nesse sentido que foi minha fala. É muito difícil, não estou destituindo ninguém agora prematuramente, longe de mim dessa questão, mas é só para colocar... Sim. Então, a população tem que ficar muito atenta ao que esses deputados e senadores vão fazer, porque é algo muito sério. Então, as mudanças propostas, imaginando também que o governo que está assumindo vai tomar as medidas, é o que esperamos, as medidas certas, as propostas que o país precisa, algumas amargas, como a gente costuma dizer, e não tem como. Nós passamos 10 anos gastando mais do que podia, dando mais benefícios do que poderíamos. Em uma série de questões, a população foi beneficiada disso. E agora ela tem que entender que ela tem que pagar uma conta. O duro é que ela está pagando uma conta sem contrapartida agora. Agora, essa conta tem que ter contrapartida. Olha, eu pago a conta agora, mas eu vou ter um país melhor amanhã. Eu vou ter uma vida melhor amanhã. Meus filhos vão ter um caminho melhor para seguir. Então, isso muda muito a Temos posição. que exigir isso, né? Exatamente. Falar um pouquinho dos nomes já ventilados aí, Henrique Meirelles na Fazenda, Romero Jucá Planejamento, Tombini deve continuar no Banco Central, o Temer já sinalizou nisso. Esses nomes agradam o senhor? A questão não é tanto agradar a mim, é agradar o mercado. Porque o mercado, tanto interno quanto externo, ele já não acreditava mais nas medidas do governo, né? Então, esses nomes, principalmente o Henrique Meirelles, que ele, antes de ser presidente do Banco Central, quando ele foi, ele vem do setor privado e com uma atuação internacional. Ou seja, ele tem credibilidade tanto no exterior quanto na política interna brasileira. Então, eles mostram credibilidade, a princípio, pelo histórico deles, pelo currículo deles, né? E o presidente agora, o presidente interino Temer, ele coloca que ele não vai interferir na área econômica, o que acontecia com a presidente Dilma, que muitas vezes até brincavam que ela era ministra da Fazenda, e o ministro, muito na gestão do ex-ministro Manteiga, apenas cumpria as ordens dela. Então, ele fala que, efetivamente, vai deixar a equipe econômica trabalhar no sentido que a gente conversou agora. Então, a princípio, demonstra que o caminho que começa é correto, né? A equipe econômica ligada ao presidente, mas sem interferência dele. O que é ligado ao presidente? Da escolha, da confiança dele que vai fazer o projeto que precisa econômico, as medidas que são necessárias. Quanto aos outros ministérios, que agora esperamos que com já a diminuição teremos algo em torno de 20, que é algo razoável, 20 e poucos, 26 ou 27. O ideal seria algo de 20, mas caminhamos bem, chegamos a ter 39. Então, mas a gente vê um viés de melhora nesse sentido. Os outros ministérios têm que ter acomodação política, não tem como não ser. Não tem jeito, né? Não tem, porque eu preciso governar com partidos políticos, não com agrupamentos de deputados ou de senadores. Então, eu preciso governar com partidos políticos. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter ministérios que vão ter elementos de outros partidos. Isso é normal numa democracia, numa colisão. Agora, eu tenho que ter a figura certa no lugar certo também. Me parece que o antigo ministro da Ciência e Tecnologia, que saiu um pouco antes
da votação do impeachment, que é do Rio de Janeiro. Então, ele era ministro da Ciência e Tecnologia. Nada contra o currículo dele, mas o currículo dele, ele era proprietário de restaurante. É digno, não é correto? O Temer chegou a anunciar um bispo da Universal como... Então, eu acho que os partidos também têm que ter o bom senso de indicar alguém que tem uma aderência melhor para aquele cargo. Professor, infelizmente, o nosso tempo é curto, passa muito rápido, Sim. né? E um assunto de tamanha relevância. Queria falar um pouquinho de quem está saindo. Qual o futuro do PT? O que o PT pode esperar a partir de agora? Tem algum caminho? O PT, que foi, nas últimas 3 décadas, talvez o partido de maior relevância aí, né? Fundado lá no começo dos anos 80 pelo presidente Lula. O que a esquerda pode esperar no Brasil hoje, se é que o PT ainda pode ser considerado de esquerda, né? Tem essa questão teórica ainda, se é de esquerda, se é de centro ou se é de direita, até pelas medidas efetivas, mas não é o caso da minha fala. Mas o futuro do PT, o que podemos esperar? Nós vamos dividir em 2 partes, Alexandre. A primeira, eles têm 2 grandes questões a serem resolvidas. A primeira, a luta pela manutenção durante esse processo, tentar reverter esse processo para a manutenção do governo que eles foram eleitos e agora está suspenso. Manutenção da presidente Dilma. A segunda é mais importante, é a própria sobrevivência do partido. O que a gente tem visto no último mês, um discurso, você fala, mas que absurdo, não? Na realidade, é um discurso já para a militância, que já também está desgastado e diminuiu. Basta ver pesquisa quanto à intenção de voto para presidente, quando coloca o ex-presidente Lula. Mas ele está em primeiro com 21, ele perdeu. Tradicionalmente, o PT sairia com 30% dos votos. Ou seja, hoje houve um enxugamento do próprio eleitorado tradicional petista, algo em torno de 8% a 10%. Ou seja, o partido também perdeu muitos quadros, né? Seja por vontade própria, por não concordar com o que está acontecendo, seja também quadros que estão sendo acusados e investigados pela Lava Jato. O partido está muito machucado. Então, o PT vai ter 2 linhas, a tentativa de manutenção do mandato da presidente e a sobrevivência política. Acho mais difícil o primeiro, a manutenção da presidente após o processo, tendo à vista a votação, a princípio, agora já com mais de 2/3. Exatamente. Eles têm que focar agora no quê? Na sobrevivência do partido. Né? Vão ter que ter um expurgo, se quiserem, e deixar claro para a sociedade que quem ficou efetivamente são pessoas que não estão sob suspeitas ou culpadas, não ficava glamorizando as pessoas que foram presas. O ex-ministro José Dirceu está preso e o pessoal defendendo ele. Quer dizer, então eu não estou acreditando na justiça. Eu tenho que acreditar, o partido tem que acreditar na democracia e nas instâncias que eu tenho. Então, o que acontece? Eu acho que o PT vai ter que fazer esse expurgo, tem que rever políticas, ele vai ter que atualizar suas lideranças, ter lideranças novas, o que sobrou das grandes lideranças e novas lideranças vão ter que emergir, vai passar como em outros lugares do mundo que tiveram um processo parecido com o PT, se ele quiser sobreviver, ele vai passar um bom tempo tendo que mostrar para a sociedade que ele se reinventou e que aquela prática que aconteceu, que desgastou e que tirou ele do poder, possivelmente, não ocorre mais. Se ficar insistindo que a prática estava correta, que todo mundo estava errado, só eles estavam certos, aí eu acho que o partido tende ao fim. Eles têm que assumir o que acertaram, porque para isso eles estão sempre assumindo o que acertou, mas eles têm uma dificuldade muito grande em assumir onde erraram. Em fazer, e a gente, a hora que assume onde erra, tende a não errar mais naquilo. Eles não estão assumindo. Então, acho que há de se ter uma nova diretriz partidária, se eles quiserem sobreviver, como eu disse, onde eles vão ter que, uma vez usar esse termo no mensalão, vão ter que refundar o PT. O pessoal lá ligado ao ex-ministro Tarso Genro usava essa corrente dele, talvez o caminho seja esse. Tá, o partido vai encolher, não é mais um grande partido, vai ter que recomeçar. Esse é o caminho a ser seguido, se quiser ter sobrevivência política. Se não, tende a desaparecer. Maravilha. Professor Adalberto Miranda, obrigado pelas suas análises, suas reflexões sobre esse momento tão importante do nosso país. Vamos torcer aí que seja PT, seja PMDB, tudo caminhe corretamente dentro das vias
legais constitucionais. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse Câmara Recebe. Um grande abraço e até a próxima.